tendo celebrado o mistério pascal, o mistério da nossa redenção, Jesus sobe aos céus, envia o Espírito Santo sobre nós, aquele mesmo Espírito que foi prometido pelo Pai, enviado pelo Filho. E Jesus também agora, neste mistério da sua vida, Ele foi revelando também a nós esse grande mistério que hoje nós celebramos, que é a Santíssima Trindade. De fato, já vamos começar essa homilia dizendo e firmando isso: é um mistério. O mistério, todo mistério ele tem uma parte que é desvelada, mas sempre fica algo oculto. Porque se nós entendêssemos tudo o que é, como é a Santíssima Trindade, deixaria de ser um mistério. O mistério, portanto, nós nos colocamos com muita reverência diante dessa realidade. Não com orgulho, arrogância, querendo compreender totalmente quem é Deus. Porque nós somos finitos, nós somos limitados. Deus é a onipotência, Deus é onisciente, nele não há limites. Portanto, são duas coisas bem distantes: a nossa inteligência e a realidade de Deus. Porém, Deus quis manifestar-se a nós. Isso nós vemos no Antigo Testamento, onde Deus se manifesta ao povo de Israel como o Deus único e verdadeiro. Diante da realidade daqueles povos que viviam ali, muitos deuses pagãos esses povos adoravam. E Deus se revela ao povo de Israel, como hoje nós escutávamos na pessoa de Moisés, que recebe as tábuas da lei, onde estão contidas os 10 mandamentos. Deus se revela, Ele próprio se coloca à disposição do povo para educar o povo na medida da possibilidade que o povo podia entender. Nós vemos hoje, desde a nossa perspectiva, olhamos o Antigo Testamento e vemos que talvez a revelação de Deus naquele momento foi um pouco simples. Simples para nós, mas para o povo naquela época já era meio complicado. Porque entender diante de uma pluralidade de deuses, que não existe uma pluralidade de deuses, mas sim um único Deus, o verdadeiro Deus, para eles era uma mudança de mente, uma mudança de costumes. E por isso Deus constitui o seu povo, o povo escolhido, o povo de Israel. E todo o Antigo Testamento nós vamos ver isso, como Deus vai se revelando ao povo pouco a pouco. Se revela como um Deus misericordioso, se revela também como um Deus justo, um Deus que também é juiz, que dá a cada um conforme aquilo que eles fizeram. Mas Jesus, ao vir a este mundo, Ele nos dá a revelação completa do que é a Trindade. Jesus, a segunda pessoa da Trindade, vem a este mundo e Ele próprio, nos seus diálogos, nós escutávamos sobretudo antes de Pentecostes, no Evangelho, Jesus falando: eu e o Pai somos um, eu estou no Pai, quem vê o Pai, quem me vê, vê o Pai, as obras que eu faço manifestam, a presença do Pai, nós enviaremos o Paráclito. Quem é nós? O Pai e o Filho. Nele nós vamos ver a completude da revelação. Em Jesus se dá a revelação perfeita e completa. De fato, isso é uma realidade de dogma na igreja. Em Jesus se dá a revelação completa. Não existem mais revelações do plano de Deus, a não ser a revelação do Filho. Ah, padre, mas e aí o que você me fala das aparições? As aparições nunca vão revelar algo além do que Jesus já tinha falado, para que ela seja autêntica. Ela sempre revelará e nos trará à mente, a nossa lembrança, sobretudo, aquilo que Jesus já tinha falado. E aquilo que se vai acontecer para cumprir o que Jesus pregou, o que Jesus falou. Isso é muito interessante, para a gente também não andar dando ouvidos para qualquer coisa que a gente escuta por aí. Jesus é a revelação completa do Pai. É nele que nós temos a revelação total. Por isso, Jesus, quando Ele nos manifesta através da sua vida, essa realidade da Trindade, entra já para nós aquela realidade de que sim, existe um Pai, porque se Ele é o Filho enviado, pois o Pai gera o Filho.
O Filho ama o Pai e nesse amor gera o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Nós na teologia nós estudamos durante um semestre a realidade da matéria da Trindade. Terminado isso, a gente tem que fazer uma prova, né? Chega na prova, você pode tirar 10 na tua prova, mas você fica com a sensação assim de que, poxa, não entendi nada sobre a Trindade. Fiz a prova. E o nosso professor dizia assim, que bom. Porque se você tivesse entendido, não estudou a Trindade. Você tinha estudado alguma outra coisa. Porque é um mistério. Nós nos colocamos na nossa humildade para entender aquilo que é possível. O que é possível? O que Jesus nos revelou. Que há um Pai que nos ama, que criou tudo aquilo que existe. Há um Filho que ama a humanidade e veio a este mundo para redimir a humanidade, salvar a cada um de nós do nosso pecado, abrir a porta do céu. E há um Deus Espírito Santo que foi enviado a nós em Pentecostes e que segue a missão de santificar a igreja e guiar os nossos passos até chegar à morada eterna. 3 pessoas, um único Deus. Não são 3 realidades existentes indiferentes uma à outra, não. Existe na Trindade uma unidade. E isso é importante por quê? Porque nós somos reflexos da Trindade. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, em nós há uma marca da Trindade e nós refletimos a realidade dela. O ser humano ele não foi criado para viver sozinho. Isso já mostra também que a marca da Trindade está ali dentro de nós. Viver em comunhão, estar presente com outra pessoa. A harmonia que existe na Trindade. Não é que o Pai fica brigando com o Filho briga com o Espírito Santo. Cada um deles tem a sua missão. E os 3 atuam juntos. Para a nossa capacidade intelectual, a gente faz uma distinção de missões dentro da Trindade. Por exemplo, ao Pai. Qual é a missão do Pai? A criação. Deus cria, Deus Pai cria tudo aquilo que existe, tendo como modelo o seu Filho Jesus. Porém, ao Filho, qual é a missão que ele veio realizar nesse mundo? A gente acabou de celebrar isso, né, algum tempo atrás. A missão da redenção. Jesus veio a este mundo para uma missão muito concreta, que era redimir o homem, salvar a humanidade. E qual é a obra que é característica do Espírito Santo? A santificação. São obras diferentes, porém, cada uma delas, né, interligadas em si. Ótimo. Parou aqui a aula de teologia, porque eu estou vendo as caras assim como... Hã? É isso mesmo, você tem que ficar com essa cara de assombro diante do mistério. Se você não se assustar diante do mistério, você não está diante do mistério. Quando nós estamos diante de Jesus na Eucaristia, por exemplo, se o teu coração não se enche, diz assim, como é possível que Deus está presente neste pão? Se aquilo não te assusta, no bom sentido, porque São João Paulo II falava que a igreja deve recuperar o assombro eucarístico. O que é isso? Aquela realidade de que você está entrando num mistério e você realmente não entende toda aquela realidade, e você chega até a se assustar, no bom sentido, de dizer, isso é maior do que eu posso entender. Se você, diante do mistério de Deus, não sente isso, é porque você não está diante do mistério de Deus. Você está diante de outra realidade. Mas sempre que nós nos colocamos diante de Deus, a nossa alma, ela sente isso, né? Como que eu preciso me recolher. É como Moisés que se colocava na presença de Deus e ele tirava as sandálias do lugar onde ele estava. Por quê? Porque aquele lugar era santo. Então, o respeito, a veneração pelo mistério, é isso que nós precisamos ter. Pois bem, no nosso batismo, nós recebemos uma graça. Vocês já me escutaram pregar sobre isso daqui, mas não importa. É justamente por isso que a gente tem que falar de novo. Porque as coisas que são mais óbvias, a gente não vive. E aí a gente fica buscando aquelas coisas que são mais extraordinárias, como se Deus não agisse no ordinário da nossa vida. Então vamos lá. No nosso batismo, nós recebemos uma graça especialíssima, que é a graça de ser casa de Deus, morada do Espírito Santo. São Paulo vai falar que nós somos templos do Espírito Santo, não é? A partir do momento em que o padre jogou aquela aguinha na tua cabeça e disse, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você passa de ser uma criatura de Deus e é constituído como filho de Deus,
casa de Deus. Deus escolhe morar em você. Só isso daqui já seria matéria de reflexão para uma semana. Você é tão especial para Deus que Deus quis morar em você. Às vezes você se acha lá, sei lá, o dedinho lá do pé esquecido, ninguém lembra e tudo isso e tal. E daí que ninguém lembra? Deus lembra. Deus pensa em você. Deus quer ficar em você. Isso é uma grandiosidade. Nós somos preciosos aos olhos de Deus. E Ele quis. Ele nos escolheu para isso. Para sermos sua casa. Casa de Deus. Deus age em nós. E dentro de nós a Trindade, ela vai realizando também a sua obra. Deus Pai recria a nossa vida no dia do batismo. Porque ali naquelas águas nós somos sepultados. E nós renascemos pela graça do Espírito Santo. O Filho, ele vai fazendo aquela obra de conversão dentro de nós. Conversão do nosso pensamento, conversão das nossas formas de agir e assim por diante. E o Espírito Santo, ele tem aquela missão de ir santificando a nossa vida e as nossas ações. As tuas ações são santificadas pelo Deus Espírito Santo, não somente quando você está aqui na igreja diante de Deus. Não somente quando você está diante de Jesus na Eucaristia. Cada ação que você realiza por amor a Jesus, sabendo que você carrega dentro de si esse tesouro que é a Trindade, aquela ação, por pequena que seja, santifica a tua vida. Por que a igreja canoniza alguns santos? Para mostrar para a gente que é na simplicidade da vida, não só nas coisas extraordinárias. Os santos não são canonizados por causa das coisas extraordinárias que eles realizaram. As ações extraordinárias que foram realizadas na vida dos santos só manifestam que eles já viviam uma vida de santidade. São Padre Pio não recebeu os estigmas e a partir disso ele começou a ser santo. Ele recebeu os estigmas porque ele estava tão unido a Jesus que até nisso Jesus quis unir ele. Santa Rita de Cássia, que nós celebramos há pouco tempo, não recebeu o espinho da coroa de Jesus na testa dela, porque daí ela começou a ser santa. Não, é que ela já vivia uma vida de santidade e Jesus quis unir ela a este mistério da sua paixão. A simplicidade das nossas ações, mas feitas por amor, é o que santifica a nossa vida. Portanto, nós precisamos recuperar, amados irmãos, esta consciência de quem é que nós levamos dentro. Quem é que mora em mim? Se nós não pensamos nisso e não deixamos esta realidade atuar em nós, a gente vai andando pela vida como se nada acontecesse. E o cristão não é chamado a viver nessa mundo aí que nem barata tonta não, batendo de um lado para o outro, indo do lado para o outro. Não. Vocês lembram aqui da minha homilia aqui da ascensão, né? Eu quero ir para o céu, não sei vocês, mas eu quero ir. E a minha meta é o céu, eu não posso esquecer disso, senão eu me perco no caminho. Quando eu tenho a meta clara, é mais fácil, que se você se desvia um pouco, voltar para o caminho, porque você sabe para onde você quer ir. Você não é uma folha seca sendo levada pelo vento. Mas, existe uma santa na igreja, Santa Elizabeth da Trindade, que é uma santa carmelita, que viveu a vida dela inteira em clausura, e ela trouxe para a igreja novamente essa consciência de que nós somos casa de Deus, morada da Trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo habitam em nós. Só que olha que interessante o que ela diz. Todos os batizados são casa de Deus. Só que muitos vivem como casas abandonadas. É triste isso, mas é verdade. Muitos vivem como casas abandonadas. O que quer dizer isso? Esquecem da presença de Deus na sua alma. Vivem como se Deus não estivesse nele. Vive uma vida sem ser consciente de quem é que habita dentro do seu coração, que é o Santo dos Santos. E eu, não porque eu quero ser melhor que a Santa Elizabeth, não. Eu só quero dar um passo além do que ela falou. Provavelmente ela falou, só que não escreveram. Então eu vou falar. Pior que ser uma casa abandonada, existe ainda uma realidade pior. Você pode pensar nisso, mas o que é uma casa abandonada? Fica na imagem, tá? Fica pensando agora na tua casa não, se ela está abandonada. É o teu coração que eu estou falando, criatura. Deus, né, pior que uma casa abandonada. A casa abandonada o que fica? Fica suja, desajeitada, entra bicho, tudo isso. Né? Casa abandonada. Pensa que se você é casa abandonada, você é tudo isso.
Vai pensar que a tua casa abandonada, você vai pagar diarista para ficar lá arrumando. É abandonada, já diz o nome. Pior que uma casa abandonada, sabe o que é? Entendam bem o meu termo espiritual, tá? Mas eu estou usando um termo humano, porque senão depois vão mal interpretar o que eu falo. A casa alugada. O teu coração alugado. O que eu quero dizer com isso? Quando você sabe que ali deveria estar Deus, e você traz um outro inquilino para morar ali. O que são esses outros inquilinos? O pecado, os nossos vícios, as más ações e escolhas da nossa vida. E pior ainda, o pior inquilino que existe, você já sabe quem é, né? Não preciso falar. Mas vou falar porque alguém aqui pode ter esquecido. O diabo. O diabo é o pior inquilino que existe. Mas ele quer a tua casa. Ele não quer outra não, ele quer a tua. E ele vai fazer de tudo para tentar entrar na tua casa. Se você deixou tua casa abandonada, é muito mais fácil dele entrar. Se você é consciente da tua casa e você cuida da tua vida espiritual do que você é muito difícil dele entrar. Sobretudo se você coloca ali na frente uma pessoa para cuidar dessa casa, que é Nossa Senhora. Porque onde Nossa Senhora está, o outro nem passa pela frente, porque ele morre de medo de Nossa Senhora. Afinal de contas, ele foi esmagado pelo pé de Nossa Senhora. Mas pensa nessa realidade, amado irmão. Como que está a tua casa interior? Como que está a tua vida interior? Como que está teu coração? Quem é que está morando no teu coração? Você tem algum inquilino por aí? Pode tirar. Manda embora hoje mesmo. Repito, realidade espiritual. Senão daqui a pouco vai chegar alguém lá já mandando o inquilino embora. O Padre Fernando mandou. Ele falou que a gente tem que mandar porque vocês são do mal. Não estou falando isso, criança. A tua vida espiritual, no teu coração, tem alguma coisa que não é de Deus? Manda embora. Porque essa casa interior, Jesus comprou com o seu próprio sangue. E ele já colocou uma plaquinha ali na frente assim, vendido. Propriedade exclusiva. Você é propriedade exclusiva de Deus. Isso é maravilhoso. É maravilhoso isso. Vejam como a nossa fé é bela. É maravilhosa. Só que a gente vive num ritmo tão frenético das coisas, ou num piloto automático, e que a gente reflete pouco sobre essas coisas. E são realidades fundamentais na nossa vida. Eu hoje peço a Deus que Ele tire do nosso coração todos aqueles inquilinos lá, ó, que são aqueles maus inquilinos, né, que só ficam estragando a nossa casa interior, e você sabe qual é. Não me venha falar que você não sabe não, você sabe. O ruim é que a gente não quer mandar ele embora, porque a gente já se acostumou com ele. Pegou carinho por ele. Ai, padre, eu não posso fazer isso com ele. Não posso mandar ele embora. Manda. E se você não tem coragem, manda Nossa Senhora ir lá e tirar ele. Tudo que há no nosso coração que não seja Deus ou as coisas de Deus, deixa de um lado. Permita que hoje a Trindade novamente renove a presença dele na tua vida. E eu tenho certeza que essa casa de Deus que somos nós começaremos então sim a ser reflexos da Trindade. Porque ninguém dá aquilo que não tem. Ninguém manifesta nas próprias obras aquilo que não leva dentro. Nós viveremos uma casa de aparência. Deus não quer casas de aparências. Deus quer casas reais. E não me importa se a tua casa é uma mansão de 50 quartos ou uma casinha. É a casa que Deus escolheu para habitar. Isso que é o importante. Escolha deixar Deus habitar na tua vida, para que a tua vida possa fazer a diferença neste mundo. E que o mistério de Deus que entra na tua vida, que Ele possa realmente ir revelando o grande amor, misericórdia e a grande compaixão, né, que Deus tem por cada um de nós. Que a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, entre nos nossos corações, na nossa casa interior, e faça aquela reforma, aquela mudança que precisa ser feita, para que Ele realmente possa morar em cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.